Bom, gente, bom dia para todos. Ó, ficamos até bem agora, hein? Bom dia para todos. Então, vamos começar aí nosso curso de Administração de Materiais. E hoje a gente tem, nessa aula 1, a ideia é que a gente discuta alguns conceitos básicos, né? Conceitos introdutórios. Aqui estão todos os meus contatos, caso precisem, de e-mail, de telefone. E vamos lá partir direto para as nossas discussões importantes para esse encontro de hoje. Esse encontro de hoje, ele serve como um overview, né? Ele vai dar uma visão geral dos principais conceitos que a gente trata e que caem em prova de concurso em administração de materiais, tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente fala de administração de materiais, só para situá-los, né? Onde é que a gente está nesse contexto? A administração de materiais é uma área da gestão, da administração, e ela está contida, lembra do contém, não contém, está contido, não está contido? Ela está contida numa área muito importante que é a logística. Então, dentro dessa área logística, a gente tem várias sub-áreas, né? A logística propriamente dita, a administração da produção, a administração de materiais é uma delas. Em concursos de nível médio, normalmente a gente tem só a parte de administração de materiais, que é uma parte mais específica. Em concursos de nível superior para administrador, a gente tem a administração da produção em materiais. Aí entra muito uma parte de produção também. Possivelmente alguns de vocês aqui que porventura fizeram ou estão cursando o curso de administração já viram um pouco disso, né? Mas toda essa discussão está contida na área de logística, né? Então é legal a gente entender rapidinho, sem muitas delongas, o que é a área de logística. Se eu te perguntar aí o que é logística, todo mundo sabe responder? Ah, professor, eu sei. Logística é mole. Caminhão, carga e descarga, transporte, o que mais? Estoque, show, o que mais? Mais alguma coisa? Organização, verdade, o que mais? Vamos pensar em duas coisas importantes, ó. E é legal porque isso pode ser útil para vocês em outras áreas de discussão também. A logística, gente, ela trabalha predominantemente com dois fluxos. Grava isso que é importante. Toda operação logística vai trabalhar com dois tipos de fluxo. O fluxo de materiais, que é especialmente o objeto de estudo aqui da nossa disciplina, e o fluxo de informações. Materiais e informações. Portanto, olha que interessante. A gente está falando dentro da operação logística de uma parte que é tangível. Tudo bem? Tangível para todo mundo? Tangível, eu posso pegar, tocar, sentir, manusear, provar, cheirar, ok? E uma parte que se essa é tangível, essa é intangível. Informações, fluxo de informações. A logística não é feita só com a parte material, com a parte tangível. É claro que ela é muito importante, mas ela também tem, nesse contexto, a parte de informações. Exemplo de uma e de outra. A parte de materiais, vocês falaram, estoques, caminhões, carga, descarga, armazenagem, né? Acomodação de produtos no local correto, definição de tipo de instalação de armazenagem, definição de tipo de transporte que eu vou usar, se vai ser rodoviário, se vai ser aquaviário, se vai ser ferroviário, tudo bem? Se vai ser dutoviário, se vai ser... Enfim, a gente tem 5 possibilidades de modais, a gente vai discutir mais à frente um pouco. E o que é o fluxo de informações? Por exemplo, as transmissões de pedido, as confirmações de pedido, toda a discussão envolvendo o fluxo de informações para definição de local de armazenagem, características de tipo de pedido. Então, tudo que é informação que embasa o processo logístico. Para essa aula acontecer, a gente teve aqui os dois fluxos, não tivemos? Para essa aula acontecer, nós temos uma operação logística por trás. O Sérgio, aí, nosso operador de câmera e de áudio, é um exemplo disso. Aí, Sérgio, tá famoso, falei até o teu nome. É um exemplo disso. Por quê? Você tem toda uma organização para que essa aula aconteça da forma correta. Uma organização material, que envolve a câmera, a instalação da sala, a limpeza da sala, o ar-condicionado, o microfone que eu estou usando e etc. E um fluxo de informações.
o aviso aos alunos, o envio, no meu caso, do material para que vocês pudessem já ter a lista de exercícios no primeiro dia, né? As confirmações de aula, etc., o envio do e-mail ou a ligação e etc., para que aquilo também se confirmasse. Está claro isso para todo mundo? Na operação logística, a mesma coisa. Beleza? E aí a gente tem, para ajudar nessa explicação, a gente tem uma ferramenta de administração muito legal e possivelmente conhecida já por alguns, chamado PDCA. Já ouviu essa história? Isso é muito importante. Para quem vai estudar gestão de processos, isso aqui é bastante importante. Por que eu estou falando do PDCA dentro da logística? Você já vai entender. Porque a logística, gente, ela consiste no processo de planejar, isso aqui a execução, né, que envolve a delegação também de atividade, mas a execução, o processo de checagem ou de controle e a ação corretiva, e a ação corretiva, o ACT. Então, olha que interessante, as minhas ações logísticas e outras também, essa ferramentinha aqui chama ciclo do PDCA, talvez alguns já tenham ouvido falar. Isso cai muito em processo, tá, gente? Quando o teu edital falar de gestão de processos, isso é uma ferramenta importante de gestão de processos, tá? Ou seja, de melhoria de processos. Aliás, todo mundo sabe o que é processo, não é processo administrativo nem processo jurídico. Processo em gestão. Todo mundo conhece esse conceito de processo? Sim ou não? Se não, grita, é só falar. Não? O que é processo? Processo, viu processo em prova no contexto de gestão, pelo amor de Deus, né? Viu a palavra processo em prova, você vai pensar em rotina. Processo é rotina. Então, processo é uma atividade ou um conjunto de atividades que acontecem rotineiramente. Isso é processo. Tem uma área da administração chamada gestão de processos, ok? Onde a gente discute isso. Tá claro, então, o conceito de processo? Cuidado, pelo amor de Deus, para não confundir com projeto. São palavras parecidas, mas que são muito diferentes. Projeto é uma outra história que a gente não vai entrar no mérito aqui, porque tem um nível de complexidade bem legal. Eu ministro aula de gestão de projetos também, aqui no Sejures, inclusive, várias. Mas é uma outra discussão, tá? Tudo bem, processo, então? Processo é um conjunto de atividades que acontecem de forma rotineira, tá bom? Então, voltando aqui para o ciclo do PDCA. Essa ferramenta ajuda a melhorar processos e ela envolve 4 grandes ações. O que é o plan? O plan é a ação de planejar. Como é que a gente define planejamento? Isso é um ponto importante que às vezes a gente tem dificuldade de definir, né? Planejamento, gente, consiste em definir objetivos e meios para alcançar aqueles objetivos. Ponto. Bem simples, bem direto. Isso é planejamento, tudo bem? Então você tem lá um objetivo, que é passar na prova do MPU, ingressar na carreira do MPU, ou do TRE, ou outra qualquer. Para tal, você define algumas estratégias. Essa é uma delas. Estar aqui assistindo a essa aula é uma das estratégias que você escolheu para alcançar esse objetivo, que é passar na prova. Estar assistindo essa aula pela internet é um dos motivos que você escolheu para... uma das estratégias que você escolheu para atingir esse objetivo. Tá claro para todo mundo? Beleza. O que é o do? O do é o fazer, é o executar, é o implementar. E aí envolve aí a delegação de atividades e todo o contexto por trás disso. O que é o check? O check é controle, é verificação, é aferição de resultado. Você vai verificar que toda hora eu te pergunto aqui, gente, alguma dúvida? Tudo bem? Tá rápido? Vamos nessa? Para quê? Para ver se você está conseguindo acompanhar. Esse é o check, é o controle, é o monitoramento, é a verificação. E o que é o ACT? O ACT é a ação corretiva. Então, se eu me deparo com um problema, com um erro, com uma variável que está fora do planejado, eu tenho que agir para corrigi-la. Faz sentido? Tudo bem? Então, ó, planejar, executar, checar, controlar e agir corretivamente. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Por que eu estou te falando isso? Para te explicar a logística. E a gente aproveita e já vê uma ferramenta de gestão importante. A logística é o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o quê? Esses 2 fluxos.
o fluxo de materiais e o fluxo de informações. Tudo bem? Então a logística, ela consiste em planejar, implementar e controlar. Não estou falando do agir porque ele vem junto sempre, né? Se eu controlo, eu ajo corretivamente. Não faz sentido que andei sozinho. Então a logística é o processo de planejar, implementar e controlar os fluxos de materiais e de informações. Simples. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Então vamos seguir. Cobrindo normalmente 2 pontos. E aí bem simples também. Hoje, quando eu saí de casa para vir para cá, a minha casa foi a minha origem. E qual era o meu destino? Meu destino era o Sejures. Então, toda a operação logística, ela minimamente tem 2 pontos. Um ponto de origem e um ponto de destino. Ah, mas eu poderia ter parado no meio do caminho num posto de gasolina para abastecer meu carro? Poderia. Se isso tivesse acontecido, o posto de gasolina não era meu destino. Tudo bem? Meu destino era o Sejures. O posto de gasolina foi o quê? No meio do percurso. Pode falar, sem medo de errar. Foi o quê? Fiz uma parada. Ótimo. A parada em atividade logística, mais especificamente em transporte, a gente chama de escala. Tudo bem? Igual o avião, né? Que sai do Rio para Salvador, mas faz escala em outros aeroportos, por exemplo. Tá claro para todo mundo? Então, minimamente, um ponto de origem e um ponto de destino. E no meio, posso ter o quê? Posso ter paradas, que a gente chama tecnicamente de escala. Beleza? Então, vamos voltando aí na construção da nossa definição logística. A logística consiste no processo de planejar, implementar e controlar os fluxos de materiais e de informações, cobrindo da origem ao destino. Faz sentido? E o custo nessa história tem importância para a gente? Tem muita importância para a gente, né? Muita importância. Até porque a gente sabe que a operação logística e a área de administração de materiais, gente, ele é muito importante para as empresas públicas e privadas, porque ela envolve custos importantes. Então, armazenar materiais é algo que tem um custo pesado. A gente vai estudar muito custo aqui. Vou mostrar uns gráficos para vocês, a gente vai fazer umas continhas. Olha que máximo, né? Tem gente já se coçando. A gente vai fazer umas continhas aí legais, umas interpretações de gráfico. Por quê? Porque isso envolve custo para as instituições, né? E isso é muito importante que a gente acompanhe de perto. E é fundamental que vocês conheçam também. O custo está aqui no meio dessa história, né? Ele está embutido aqui. É claro que o que a gente vai tentar fazer com o custo? Aumentar ou diminuir? É claro que a gente vai tentar fazer isso tudo da melhor forma possível ao maior ou menor? Ao menor custo possível. Como é que a gente diminui custo? Trabalhando tecnicamente, por exemplo, com a gestão de materiais. Então, te mostrando por que eu faço um pedido de 100 caixas e não faço um pedido de 80. Ué, mas fazer um pedido maior é um custo menor? Sim, pode ser. Por que eu não armazeno 2 toneladas e prefiro armazenar 2,5 toneladas? Ué, mas o custo, o que importa é o custo total. Então a gente vai ver essas contas. Vai fazer conta de lote econômico de compra. Qual o tamanho ideal que eu faço de um pedido para o meu fornecedor? Né? E aí eu vou mostrando isso para vocês com o tempo. É saber, por exemplo, qual é o melhor local de armazenagem para colocar a minha instalação de armazenagem. Ah, mas por que é na beira da Dutra e não é na beira da Washington Luiz, por exemplo? A gente vai ter que fazer conta, né, para decidir. Tá claro para todo mundo? Isso é administração de materiais de forma bem técnica. Tá legal, gente? Dúvida por enquanto? Ok. Bom, predominantemente nesse curso, agora que vocês já conhecem o conceito de logística e já sabem que esta questão está contida aqui, agora que a gente já sabe que a logística consiste no processo de planejar, implementar e controlar da melhor forma possível os fluxos de materiais e de informações, cobrindo da origem ao destino, gerando o melhor resultado possível ao menor custo possível. Tudo bem? Agora que você já sabe disso bem, já entendeu esse contexto, eu já posso te dizer o seguinte:
Predominantemente nesse curso de administração de materiais, a gente vai discutir uma figura extremamente importante para as instituições, que é o estoque. Mas professor, para que eu tenho que saber de estoque se eu vou trabalhar no MPU? E eu te pergunto, MPU não tem estoque? Oi? Todo lugar tem estoque. O Sejures tem estoque. Disso, por exemplo. Não tem? Disso. Não tem? O MPU tem estoque? Tem? Tem, claro. De quê? De materiais, gostei. Materiais de escritório, por exemplo, né? E várias outras possibilidades, né? Imagina quantos itens são comprados a partir de processos licitatórios lá no MPU. Resma de papel, caneta, grampo, clips, grampeador. Eu estou falando só de material de escritório, mas eu poderia descartáveis, mas eu poderia falar de N outras coisas. Sem dúvida alguma, isso é uma quantidade bem significativa. Eu fui da Defensoria Pública do Estado durante um bom tempo. E a realidade não é muito diferente, né? A quantidade de itens que se licitavam lá é uma quantidade grande, que às vezes a gente não percebe, né? Lá, a atividade jurídica vai estocar o quê, né? Agora imagine o estoque do Guanabara. Hein? Quantos 1000 itens tem lá no estoque do Guanabara, né? 1000 itens, não estou falando de quantidade, estou falando de tipo de item, né? Aliás, é legal a gente já ir se acostumando com algumas siglas que podem aparecer nas provas de vocês. Por exemplo, uma delas é essa aqui, ó. Tem umas siglazinhas em inglês. Quantos SKUs o Guanabara tem? SKU é uma sigla em inglês para Stock Keeping Unit. Unidade mantida em estoque. Tipo de produto. Não é quantidade de itens, tá? Então vamos lá. Ó. Essa caneta preta no estoque da papelaria é um SKU. Essa, não importa quantos dela tem em estoque, tudo bem? Essa caneta vermelha é um outro SKU. Essa caneta azul é um outro SKU. Tudo bem? Aí desse SKU eu posso ter 17 unidades em estoque, desse eu posso ter 12, desse eu posso ter nenhuma. Tá claro para todo mundo? Então o SKU é uma unidade mantida em estoque. Imagine quantos SKUs o MPU não licita. Imagine quantos SKUs o Guanabara não tem em estoque. Tudo bem para todo mundo? Bom, agora que a gente já introduziu essa discussão, vamos pensar no que é estoque. E qual é a importância que os estoques têm para as instituições. Tudo bem? Se aparece lá na tua prova, não é o caso, mas numa prova discursiva te perguntando o conceito de estoque, o que responderia? Ah, professor, um estoque é um negócio que eu tenho guardado lá. É muito por aí a definição técnica, né? Ela é bem simples. O estoque, gente, tecnicamente, nada mais é que um conjunto de bens armazenados. Isso é estoque, tá? Então, um conjunto de bens armazenados, tudo bem? Portanto, estoque é tangível ou intangível? Estoque é tangível. Não dá para estocar vento. Dá? Não dá para estocar informação. Não dá para estocar algo que seja intangível. Eu não estou dizendo que eles não são importantes no processo, ok? Estou falando de especificamente, aliás, até a palavra utilizada tecnicamente não é estocar, e sim armazenar. Eu vou explicar isso mais à frente, tá bom? Mas não dá para armazenar aquilo que não é tangível. Tudo bem para todo mundo? Até aqui alguma dúvida? Fala. Não. Fique à vontade, por favor. Por exemplo, então, o MPU, por exemplo, ele tem muito controle de processo. Show. Essas informações são informações, só que estão num âmbito, tipo assim, palpável. Da TI, do digital? Isso, É que o processo jurídico, né, que você está falando, ele não é tratado como item de estoque, né? Ele faz parte lá do acervo. Então ele tem uma tratativa um pouquinho diferente, mas a tua colocação é excelente, né? No termo de
colega comentou aqui sobre processo físico, né? Que, aliás, são grandes, né? Muitas vezes. Aliás, o serviço público está agora num momento muito interessante, né? De digitalização dos processos. Então, de transformar esses processos de volumes enormes em discussões eletrônicas, né? Por vários motivos, inclusive de sustentabilidade. É muito papel. É muito papel. Bom, o Tribunal de Justiça do Rio já trabalha muito, né, com a informatização dos processos. Né? Quer consultar um processo, você vai lá, né? Muitos processos já são inteiramente digitais. Né? Tudo bem? Beleza aqui? Alguma dúvida aqui? De novo, o Sejures tem estoque? Tem, um monte de estoque, vários estoques. Agora, um ponto importantíssimo. E a administração de materiais vai trabalhar predominantemente aqui, nessa seara. Ponto importante, já sabemos o que é estoque. Para que servem os estoques? Isso é muito importante. Qual é a função dos estoques? Fácil acesso. Fácil acesso, é verdade. Mas isso a gente pode tratar como uma característica, né? Ele deve ter um fácil acesso, é verdade. Mas assim, até um pouquinho antes, para que ele serve? Pode ser, para me ajudar a organizar? Ok. Vamos lá, disponibilidade, ótimo. O que mais? Vamos, um de cada vez, calma. Oi? Adequação. Isso tudo que vocês estão falando está correto, mas vamos lá, está mais para característica. Eu quero saber por que eu mantenho alguma coisa em estoque. Oi? Economia é uma possibilidade. Escala é uma possibilidade. Evitar a interrupção da produção. Show, lindo. Evitar a interrupção da produção. Evitar o que a gente chama de ruptura em logística. Né? Ruptura é uma paralisação da produção. Beleza, vou dar uma complementada nisso que vocês falaram. Gente, os estoques servem prioritariamente para atender a demandas. Ponto. Faz sentido? Estoque existe, eu mantenho alguma coisa em estoque para atender a uma demanda de necessidade de alguém. Que pode ser minha mesmo, portanto uma demanda interna, uma demanda endógena, ou para atender a demanda de um cliente. Nesse caso, é uma demanda o quê? Externa ou exógena. Tudo bem? Então, o Guanabara, ele mantém itens em estoque, sabão em pó Omo em estoque, para atender a demanda dos seus clientes. Beleza? Uma demanda externa. O Sejures mantém essas canetas em estoque para atender a demanda dos seus professores e alunos, portanto, uma demanda interna. O Sejures não mantém essas canetas em estoque para vender. Ele mantém essas canetas em estoque porque elas fazem parte da operação. Faz sentido? Uma indústria, como alguém comentou aqui da produção, a colega aqui, uma indústria mantém em estoque matérias-primas, porque essas matérias-primas vão ser utilizadas na produção. Aí aquela produção vai transformar as matérias-primas em produtos acabados, e esses produtos acabados vão ser vendidos aos seus clientes. Tá claro para todo mundo? O MPU mantém em estoque resmas de papel, clips, grampeador, caneta, o que você quiser, para atender, não é para vender, mas é para atender a demandas internas. Então, gente, estoques servem para atender a demandas. Estoques servem para atender demandas, que basicamente podem ser internas ou externas. Tudo bem? É claro que a gente está no comecinho, então por enquanto está bem simples ainda. A partir daqui a coisa vai complicando um pouquinho mais. Endógenas ou exógenas. Internas ou endógenas, endo, né, para dentro. Ou externas ou exógenas. Agora, à medida em que a gente vai avançando em complexidade, você vai verificar que aqui é uma discussão mais ampla, né? Mas essas demandas podem ser de vários tipos, os estoques podem ter vários tipos de funções. Por exemplo, eu posso ter um estoque que a gente chama de estoque de segurança. O que é um estoque de segurança? É uma gordura que eu mantenho em estoque
para no caso da demanda dar uma oscilada importante, eu ter uma reserva. É igual o nosso cheque especial. Você mantém lá quietinho, sem usar nunca, e vai usar no momento em que surgiu uma emergência. Logo depois você vai lá e cobre e a situação segue normal. Tudo bem? É um estoque de segurança. Beleza? Dúvida até aqui? Alguma pergunta? Ok. Quando a gente fala de estoques, nós tratamos de estoque e aí tem dois tipos de classificações importantes. Eu posso classificar estoques de acordo com o tipo de estoque, eu já vou mostrar isso para vocês, e eu posso classificar estoques de acordo com a função. Tudo bem? Classifico quanto ao tipo ou classifico quanto à função. Beleza? Queridos, até aqui alguma dúvida? Estão conseguindo acompanhar bem? Tá rápido? Então vamos lá, vou apagar aqui, depois se precisar eu coloco de novo aqui os meus contatos, tá? Então vamos lá. Eu mantenho o SKU, já falando tecnicamente, ó, como é que a gente vai avançando? Eu mantenho SKUs em estoque para atender demandas, que basicamente podem ser demandas internas ou demandas externas. Especificamente no caso do MPU, eu estou atendendo demandas o quê? Internas, né? Demandas que são necessárias para a operação, né? Para o conjunto de atividades, para o conjunto de processos. Que, aliás, a gente já viu que processos são o quê? Processos são rotinas, né? Processos acontecem todo dia. Então, possivelmente o MPU tem lá uma área de licitações. Essa área de licitações faz parte do conjunto de processos que são executados pelos profissionais do MPU. Talvez você, quando passar na prova, vá trabalhar, por exemplo, no setor de licitações. Licitações e contratos, como normalmente a gente chama. E lá existirão vários processos, várias rotinas que vão ser seguidas. Tudo bem para todo mundo até aqui? E aí, se você quiser melhorar os seus processos, você pode se valer de uma ferramenta de gestão importante, chamada ciclo do PDCA, onde o P é planejar, o D é fazer, executar, o C é checar, controlar e o A é agir, a ação corretiva, né? Beleza. Então, se eu tenho um processo e eu rodo esse ciclo, a tendência é que eu vá otimizando esse processo, que eu vá melhorando esse processo. Pois não? Por favor. Ação preventiva é para onde? Ação preventiva. A ação preventiva, ela está muito vinculada ao controle. Então, o fato de controlar os meus processos, de criar mecanismos de medição de resultado, tem muito a ver com a prevenção de possíveis erros. E é legal que esse, como o nome diz, né, é um ciclo, isso vai se retroalimentando. Então, em tese não, na prática também é assim, os erros que eu identifico já vão servir como ajustes no planejamento e futuras ações preventivas. Tá legal? O colega perguntou sobre eventuais ações preventivas que a gente usa, tá? Hoje em dia se fala muito não só do PDCA, mas se fala também muito do L de learning, né, de aprender com esses processos. Está muito na moda a gente falar de gestão da aprendizagem organizacional, né, enfim, mas isso é uma outra discussão que a gente pode falar mais à frente um pouco. Tudo bem até aqui? Beleza. Então vamos lá, vamos pensar em classificação de estoque quanto ao tipo. Eu vou tratar aqui das principais. No material que vocês vão receber, não se preocupem, isso vai estar bem detalhadinho lá, tá? E aí vocês vão poder dar uma lida com calma, não tem problema. Mas já quero adiantar isso. Em especial, quando a gente fala de classificação quanto ao tipo, eu quero chamar a atenção aqui para pelo menos 4 possibilidades de classificação. O EMP, o EPA, essas 4 são as mais importantes. Vamos lá. Com muita calma, vamos dar uma olhada nelas. A siglinha EMP, ela significa estoque de matéria-prima. Bem simples. Todo mundo já ouviu essa expressãozinha matéria-prima, não ouviu? O que é matéria-prima? Já ouviu? Então vamos lá. Vamos pensar juntos no como é que a gente pode definir matéria-prima. O que é matéria-prima? A gente ouve isso há muito tempo, né? Alguém falou?
Insumos, adorei, amei isso. Adorei. O colega falou insumos. E tá certo. Então vamos aqui. Todo mundo já ouviu a palavrinha insumos? Já. Então o que são insumos? Já ouviram. Se a gente pensar na fase anterior ao processo, sim. E aí vou dar uma complementada no que você falou. Insumo, gente, é tudo aquilo que vai ser utilizado no processo fabril. Por exemplo. Então, como você falou, a parte mais importante do processo, sim, imaginando o processo desde o início, né? A matéria-prima é um tipo de insumo. É um insumo. Mas a luz elétrica é um insumo. As máquinas que eu vou usar para fabricar lá um produto são um insumo. A mão de obra que vai ser utilizada num processo de produção é um insumo. Tá claro? Tudo aquilo que é necessário para produzir algo é tratado como insumo. A matéria-prima é um dos insumos que a gente discute. Tá legal? Se a gente pensar num processinho de fabricação, esse tipo de estoque está aqui na ponta, né? O estoque de matéria-prima está lá no comecinho da linha, né? E aí eu vou usar a matéria-prima, e eu não vou entrar nesse detalhamento, porque é demais, mas o que é a matéria-prima? A matéria-prima, então, é um insumo que vai ser transformado ao longo do processo. Lembra que eu estou falando aqui de um processo clássico de fabricação. Coisa que não é o que o MPU faz, ok? No contexto, na discussão técnica, isso vale. Beleza? Essa matéria-prima vai permanecer matéria-prima ao longo do processo inteiro? Não. Ela vai ser o quê? Transformada. E o que eu gero ao final da linha? Eu gero o produto final. Ou produto acabado, é sinônimo, tá? E aí eu tenho um estoque de produtos acabados.